Nesse relato vamos acompanhar um relacionamento que começou intenso, mas a falta de amor acaba dificultando tudo. Eu 32 anos e meu marido 39 anos, e temos 6 anos de casamento. Antes de entrar nisso, quero enfatizar que sei que algo está definitivamente errado com o meu relacionamento. Eu simplesmente não tenho ideia de como abordá-lo ou o que fazer neste momento. Meu marido e eu começamos a namorar há 6 anos e ficamos casados nos últimos 3 anos. Tínhamos uma vida sexual muito ativa quando estávamos namorando pela primeira vez. Teríamos alguns finais de semana em que estávamos basicamente vivendo a cama, 3x por dia. Cerca de 1 ano e meio depois do relacionamento, ele pediu para morar junto e ficamos noivos pouco depois. Uma vez que estávamos noivos, nossa vida sexual parou imediatamente. Eu ficava falando sobre isso, e ele dizia que achava que era porque nós dois nos mudamos de casas para um apartamento de alto padrão, que ficaríamos aconchegados o tempo todo para o calor que levaria a tempos sensuais. Mas também notei que se eu tentasse fazer comentários sensuais ou de paquera, ele mudaria de assunto rapidamente. Arrumei as coisas e nos casamos. Tivemos uma lua de mel de 3 semanas no Caribe, onde não fizemos nada além de relaxar um com o outro praticamente. Mesmo que eu tenha tentado iniciar algumas vezes, não transamos de jeito nenhum na nossa lua de mel. Quando voltamos, joguei uma lingerie sexy e tentei surpreendê-lo quando ele chegasse em casa. Ele caiu na gargalhada. Nesse ponto, eu virei e apontei que algo está obviamente errado, e que isso é muito cedo em um casamento para que algo assim aconteça. Ele disse que o casamento foi muito estressante para ele e que precisava relaxar. Neste ponto, uma das minhas amigas mencionou que algo parecia diferente sobre meu marido. Nenhum deles está no loop quanto a tudo o que está acontecendo. Depois disso, continuando do mesmo jeito, voltei a trazê-lo à tona. Ele disse que a verdade é que se sente preso no apartamento comigo. Nós dois deixamos de morar em casas para morar em um quarto juntos. Isso parecia justo o suficiente e compramos uma casa juntos. Isso não mudou nossa situação em termos de quarto. Mas como mantemos o dinheiro separado, não recomendo. Tenho empréstimos estudantis e as casas são caras. Peguei um segundo emprego bartender 3 noites por semana para ter certeza de que não estava esticando meu dinheiro demais. Então a desculpa virou: você nunca está em casa. Ele começou a ficar cada vez mais irritado por eu nunca estar em casa, mesmo quando eu apontava o tempo todo que eu estava realmente em casa. Eu saía com meus amigos com menos frequência para ter certeza de que estava por perto e disponível, mas tudo o que fez foi matar minha vida social e não impulsionar nosso relacionamento. Aí começou a piorar. Eu chegava em casa do meu turno de bartender e ele começava a gritar comigo. Geralmente começava com: você nunca está em casa, mas era bem errático. Ele trocava de assunto e as coisas que ele estava com raiva mudavam rapidamente. Mas ele também dizia algumas coisas realmente dolorosas, tais como: eu não sou atraído por você. Se você quer transar, vá foder outra pessoa. Eu meio que me apaixonei por me casar com você. Era o caminho que já estávamos trilhando, e eu senti que não podia fazer nada para impedi-lo. Você tem a personalidade de uma criança de 5 anos. Que adulto chora com um cachorrinho foda? Etc. Deixe-me ser claro, não quero estar com alguém desinteressado em estar comigo. Mas sempre que eu falava sobre isso no dia seguinte, ele agia como se eu estivesse exagerando na luta e no que ele dizia, e dizia que é claro que essas coisas não são verdadeiras e que ele me amava muito. Se eu dissesse a ele que achava que ele não me amava da maneira romântica, isso geralmente o levava às lágrimas. E apenas uma nota lateral de que estou em forma desde o início do nosso relacionamento e isso não mudou. Eu não sabia se deveria ou não acreditar nele. Na minha experiência, as pessoas tendem a dizer acidentalmente o que realmente querem dizer quando estão com raiva. Então eu levei essas coisas a sério e fiquei muito, muito triste. Eu estava aleatoriamente chorando ao longo do dia, mas sempre que eu trazia à tona como me sentia, ele insistia que eu tinha que confiar no que ele dizia sobre estar interessada em mim, atraída por mim e querer me casar comigo. Acabei vendo um conselheiro para um monte de sessões. Ela me ajudou a me sentir atraente novamente, como se eu merecia ser bem tratada, e que minhas expectativas em relação a alguém com quem estou casada recentemente não são nada irracionais. O que me fez sentir mais empoderada para agir. Comecei a gravar ele gritando comigo. Colecionei alguns e depois joguei para ele durante o dia. Ele realmente parecia genuinamente chocado. Ele disse que parecia que estava dizendo coisas apenas para me machucar e que não queria dizer nada do que disse, mas também não se lembrava de ter dito nenhuma delas. Ele disse estar empenhado em consertar isso para o futuro. E começou a aconselhar. Então ele me levou para um super encontro, nada realmente chique, mas todas as coisas que eu gostava de fazer. E foi uma noite muito divertida e emocionante.
De repente, no bar, ele passou de sorridente a irritado em questão de segundos. Ele me retrucou sobre alguma coisa. Eu insisti para irmos para casa, e ele passou o resto da noite gritando comigo. No dia seguinte, eu disse que achava que precisávamos de um divórcio. Ele me implorou para tentar aconselhamento de casais. Eu disse a ele que o que estava acontecendo era um problema que ele estava tendo e que ele precisava descobrir isso antes mesmo de eu me interessar por aconselhamento. Fui até o bar em que trabalho por algumas horas, não trabalhava, só precisava sair, e disse a uma pessoa que não sei muito bem o que estava acontecendo, e ela sugeriu que ele tem uma reação adversa ao álcool. Quando voltei, meu marido apresentou a mesma teoria sobre si mesmo. Ele disse que acha que tem uma reação realmente adversa ao álcool e não deve mais beber. Eu realmente não pensei que ele iria parar, mas ele parou de comer peru frio e não começou de novo desde então. Avance rápido até agora. Nossa vida sexual não mudou em nada. E ele está quase eufórico por não beber mais álcool. Ele é alegre e muito gentil comigo, mas nada mudou na nossa vida sexual. Eu trouxe o aconselhamento de casais novamente, e ele disse que não achava que precisávamos disso por causa do quão melhor ele está fazendo agora que não está mais bebendo. Não quero estragar a recuperação dele insistindo muito no fato de que as coisas ainda não estão boas. Ele insiste que se sente atraído por mim e me ama. Não sei se devo confiar nele quando ele diz isso, e me sinto estúpido por até pensar que talvez devesse confiar que ele realmente se sente assim. Eu sei que ele se sente carinhoso comigo em geral. Mas nós realmente nos sentimos como companheiros de quarto que são melhores amigos. E é provavelmente por isso que eu aguentei tudo isso, porque quando se trata disso, nos damos muito, muito bem. Eu simplesmente não sei quais devem ser meus próximos passos, ou o que eu deveria estar sentindo sobre isso. Às vezes eu penso, bem, se tudo está bem, por que o sexo é tão importante? Mas realmente é para mim, além de sentir que ele pode estar escondendo todos esses sentimentos sobre mim. Então, novamente, ele parecia tão genuinamente chocado ao ouvir a si mesmo dizer todas aquelas coisas maldosas sobre mim. Poderia haver algo mais acontecendo com ele? Minha terapeuta sugeriu que eu postasse sobre isso aqui para ajudar a resolver como me sinto agora e também como um aviso para outras pessoas. Sinto que cresci muito nos últimos anos e talvez seja um pouco menos ingênuo, ou um pouco mais amargo, no entanto, você gostaria de colocá-lo. Ao interagir com os comentários, cheguei a um ultimato que daria ao meu marido. 1. Ele precisava fazer o teste médico. 2. Ele vê alguém psicologicamente. 3. Aconselhamento de casal. Decidi com antecedência que ele já teria que fazer o trabalho braçal para isso. Eu já tinha feito muito trabalho para esse relacionamento e queria ter certeza de que também não segurava a mão dele por isso. Ele levou surpreendentemente bem o que foi a conversa. Houve lágrimas de ambos os lados, mas ele concordou que sim, ele estaria disposto a fazer essas coisas pelo bem da relação. E então os dias se passaram. E uma semana passada. Eu finalmente trouxe isso de novo e isso causou uma pequena briga onde ele me disse que precisava fazer esse tipo de coisa em seu próprio tempo. Mas algumas semanas passadas, percebi que ele não se importava o suficiente para fazer algo a respeito. Foi uma coisa difícil de perceber, mas ficou claro como o dia. Fui até a casa de um amigo para conversar sobre as coisas, limpar a cabeça e bolar um plano para o divórcio. Voltei para casa e alguns minutos antes de chegar, ele recebeu um telefonema dizendo que sua irmã estava em coma e morrendo. Reservei-lhe bilhetes para ir vê-la. Ela faleceu poucas horas depois que ele a viu. Ela deixou para trás 2 meninas no final da adolescência, de quem éramos agora parcialmente responsáveis. Então eu empurrei minha dor para baixo e decidi ser a melhor tia que posso para essas 2 meninas. Eu também ganhei um cachorro, melhor decisão de todos os tempos nesta situação, para manter meu próprio espírito. Trabalhei muito duro nisso e senti que meu marido e eu estávamos nos aproximando no processo. Mais recentemente, comecei a perceber que tudo o que estávamos fazendo pelas meninas era iniciado através de mim, não dele. Então comecei a prestar mais atenção. Ele estava ficando irritado comigo fazendo um grande negócio com pacotes de cuidado surpresa que a escola sugeriu que enviássemos e outras coisas assim. Eu estava começando a me ressentir de que ele não estava cuidando de suas sobrinhas da mesma forma que eu. No dia da formatura da sobrinha mais nova, perguntei-lhe se ele achava que os outros pais ali iriam receber flores para os formandos e se isso era algo que devíamos fazer. Foi quando ele perdeu totalmente para mim. Foi uma sequência que começou com ele gritando sobre como eu fico muito preocupada com esse tipo de coisa e terminou com um desabafo sobre como eu compro muitas bolachas quando a empresa vem para o jantar. Isso começou a mudar a lente que eu estava olhando para ele novamente. Além disso, neste ponto, senti como se minhas sobrinhas tivessem se lançado ao mundo com vida própria. Comecei a ver os olhos quando falei.
As observações cortantes sobre a minha inteligência. Ah, e a total falta de sexo. Então comecei a conversar com as pessoas. Comecei a procurar um terapeuta. E juntos, todos nós criamos um plano para discutir tudo com ele, provavelmente terminando em divórcio, embora eu nunca tenha tomado isso como definitivo. Decidi que tínhamos uma visão diferente do que deveria ser um relacionamento e um casamento. Meu plano era apresentar isso a ele com calma e deixá-lo dar sua opinião sobre como ele vê as coisas. Tive uma viagem de trabalho, então aproveitei para me recuperar. Fiz uma longa caminhada e, mesmo não sendo realmente religioso, orei o tempo todo sobre isso. Então, quando cheguei em casa, da maneira mais calma e equilibrada que pude, expliquei a situação como vi e pedi o feedback dele. Meus amigos e eu ensaiamos o que aconteceria se ele chorasse e implorasse por uma chance de mudar, ou o que fazer, ou melhor, para onde ir, se ele ficasse realmente com raiva. Mas nada me preparou para a reação dele. Ele concordou comigo. Ele disse que tudo parecia forçado para ele e que essa não era uma relação natural. Que ele se casou comigo porque esse era o caminho que ele estava trilhando, e como ele não estava planejando ter filhos, não é que isso importasse tanto. Na verdade, ele prefere ficar sozinho em geral. Ele então terminou perguntando se eu achava que deveríamos receber aconselhamento de casal. Eu disse calmamente que, dado o que ele acabou de dizer, eu não achava que era uma opção. Ele imediatamente começou a tentar falar os próximos passos, quem recebe o quê, etc. Ele falou que poderia brigar tecnicamente pela pensão alimentícia, mas que não faria. E disse que não lutaria pelo meu cachorro se eu não lutasse para ir atrás de suas finanças separadas. Acho que essa foi a reação mais dolorosa no momento que eu poderia ter tido dele. Eu disse a ele que lhe daria algum espaço naquela noite, então dirigi até a casa de meu amigo e chorei meus olhos. Ele não lutar é melhor para o longo prazo, mas é realmente difícil perceber que seu marido de 5 anos, e parceiro de 8, nunca realmente amou ou cuidou de você. Eu deveria ter escutado meu instinto o tempo todo. Tivemos essa conversa ontem à noite. No momento, estou sentado em uma cafeteria, digitando tudo isso. Sou uma pessoa relativamente atraente e canalizei minhas frustrações nos últimos anos para levantar e malhar quase todos os dias. Então, estou esperançosa quando se trata de amor no futuro. Eu realmente não sei qual é o meu próximo passo. Eu poderia dirigir até a casa do meu irmão. Eu poderia procurar uma instalação de armazenamento. É um pouco avassalador de se pensar. No geral, estou muito grata por isso estar acontecendo agora e por não olhar para minha vida quando tiver 85 anos, decepcionada por nunca ter começado de verdade. Eu tenho minha vida na minha frente e é um lugar muito assustador. Mas depois que eu termino de chorar, é um passo na frente do outro. Em suma, adiei o divórcio devido à morte da irmã do cônjuge, apesar de tudo que trabalhamos juntos, descobri que ele nunca me amou de verdade. Eu, 30 anos, peguei meu marido, com 31, em um caso e não sei como seguir em frente. Eu desconfiei que as coisas estavam acontecendo por um tempo, mas continuei ignorando, pensei que ele nunca faria isso comigo. Desde abril, ele tem recusado minhas tentativas de fazer sexo a maior parte do tempo, sentado de forma diferente no sofá para onde ele está de frente para mim, pequenas coisas. É com um dos nossos bons amigos. Ela veio à minha casa há algumas semanas. Ela me mandou mensagem. Ela fingiu estar lá para mim. Eu descobri porque eu capotei e eles estavam tendo uma conversa no Snapchat. Ela disse que gostaria de estar lá para segurá-lo e ele resumiu que eu tentei seduzi-lo ontem à noite e zombou. Eu o confrontei e ele admitiu. Ele disse que foi porque a quarentena foi estressante. Ele não quer resolver as coisas. Ele pensa em mim apenas como um amigo em seu coração. Quando contei ao marido, ele a confrontou e, aparentemente, eles realmente se beijaram em fevereiro. Acho que, naquele momento, eu nunca seria suficiente para ele. Costumávamos ser tão felizes. Na semana anterior ao beijo, comemoramos o Dia dos Namorados juntos. Ele nos comprou uma bela garrafa de vinho para o nosso aniversário. Nós nos divertimos, fomos perfeitos. Não sei para onde ir daqui. Estamos casados há cerca de 1 ano. Sinto que ele tirou muito de mim e nem quer fazer terapia ou resolver isso. Não quero sair de casa, mas em todos os lugares eu vejo. Ele a escolheu. Fui traída em todos os relacionamentos em que já estive. Ele deveria ser meu para sempre. Não sei o que fazer. Fiz consultas de terapia,
Mas também fui demitida no mês passado, então tenho muito tempo livre para analisar cada momento em que ele pode estar mentindo para mim ou onde eu me fiz patética tentando me agarrar a ele. Na época, realmente parecia que meu mundo estava acabando. Foi importante para mim fazer essa atualização porque preciso dizer a qualquer pessoa que esteja passando pela mesma coisa atualmente que fica melhor. Você vai ficar muito melhor. Tive uma conversa com meu marido desde que tudo aconteceu, por escolha dele. Durou talvez 5 minutos e foi como falar com um robô. Sei por outros que ele chora para as pessoas sobre como arruinou sua vida, mas nunca recebi um pedido de desculpas ou a mesma demonstração de arrependimento. Neste ponto, eu não me importo. Eu sei que ele e a outra mulher ainda estão se vendo e, francamente, eles se merecem. Bom para eles. Embora eu ainda sinta raiva ocasionalmente, eu não luto mais do que eu tinha um dia. Em vez disso, estou tão animado para a vida que agora posso viver. Mudei-me para uma pequena cidade caminhável e entreguei meu apartamento dos meus sonhos. Fico muito feliz em ver como decorei e apenas morar em um lugar aconchegante em vez de nossa velha casa sombria. Eu era o ganha-pão do nosso casamento, e ele me fazia sentir horrível por querer pagar por refeições agradáveis ou fazer coisas divertidas. Desde que me mudei para cá, fiz uma tonelada de coisas divertidas e não me sinto culpada. É tão refrescante. Mergulhei o dedo no dedo do pé na piscina de namoro novamente e tive muitos encontros medíocres de aplicativos de namoro. Recentemente, encontrei alguém com quem realmente cliquei e estou gostando do quão apreciado e desejado ele me fez sentir. É definitivamente cedo e estamos caminhando devagar, mas no geral, o namoro me fez perceber que sou uma pegadinha que não precisa se acomodar. A terapia fez maravilhas e estou tão feliz que mergulhei imediatamente nela. Minha terapeuta está orgulhosa de mim. Tenho orgulho de mim. Parei de olhar para o divórcio como um fracasso. Ele falhou, não eu. Estou genuinamente feliz e animado para acordar todas as manhãs e não sinto mais que esse peso terrível está sentado no meu peito. As férias foram surpreendentemente fáceis e eu me vi tão feliz em passar tempo com minha família sem ter que comprometer nada. Então, no geral, a vida é boa e há muito pela frente. Olhando para trás, não consigo acreditar que perdi tanto tempo pensando em como poderia fazê-lo voltar para casa. Fiz minha própria casa e minha própria felicidade e isso vale muito mais. Curta. Comente o que você faria. Compartilhe. Curta. Comente o que você faria. Compartilhe.